O estoque de células, ou cédulas, quis dizer, de produtor rural, que funcionam como título de crédito para o produtor, chega a 314 bilhões de reais em fevereiro. Como funcionam e quais os benefícios e orientações para a utilização dos recursos, nós vamos conversar agora com Carla Brum Lima, advogada especialista em finanças corporativas aplicadas ao agronegócio. Oi, Carla, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e você? Tudo bem, muito bom falar com você. Obrigado pela sua gentileza de aceitar o nosso convite. Carla, vamos fazer entender um pouquinho primeiro o que são os CPRs, né? Cédulas de produtor rural, e depois a gente falar desse montante que parece tão interessante e como pode ser utilizado. Vamos definir um pouquinho para a gente entender, quase que recapitular para quem já sabe, mas tem muita gente que ainda não entende, não conhece, né? As cédulas de produtor rural são títulos emitidos com lastro na produção rural, seja ela a produção de grãos, seja ela outro tipo de produção, por exemplo, pecuária, bovina ou suína. Então, são os títulos que são emitidos com base na produtividade do produtor rural. Ele emite esses títulos, ele oferece esses títulos para instituições financeiras que utilizam como garantia das operações de crédito que os produtores rurais tomam no mercado financeiro. Um mecanismo considerado fácil, eu digo, de acesso, já de bom entendimento do produtor. Como é que é? Tem mais de 30 anos já que a gente tem CPR no Brasil, não é? O produtor rural já está bastante acostumado com esse título de crédito. Tanto os médios quanto os pequenos já têm bastante operações emitidas no mercado com esse lastro, com essa garantia, e é muito conhecido, sim, no mercado. Mas, especificamente com relação aos FIAGROS e aos CRAs, que são operações de agronegócio, as CPRs têm servido como lastro de uma forma extremamente útil e interessante para o produtor rural. E a gente tem aí 314 bilhões de reais em estoque. O que significa? Isso é recurso disponível? Não, na verdade não é isso. O estoque significa a necessidade de apresentação de garantias para operações de créditos tomadas por esses produtores rurais. Como a gente está no momento de grande necessidade de capital de giro para a produção rural, em função de todas as situações que a gente tem experimentado, tem vivido no ciclo da produtividade, que são situações que têm causado necessidade de capital privado, principalmente, porque os programas do governo não são suficientes para financiar esses produtores rurais que hoje enfrentam grandes dificuldades. Então, eles apresentam esses títulos e os fundos de investimento que têm como garantia esse tipo de operação recolhem esses títulos e utilizam eles como lastro, como garantias das operações que são tomadas por esses produtores. Isso significa que a necessidade de financiamento dos produtores esse ano cresceu em média 30% a 35%. No ano atual. Entendi. É um reflexo da situação lá no campo e não muito positivo, certo? É, exatamente. Agora, Carla... A necessidade de financiamento é que acaba aumentando a necessidade de oferta de títulos que garantam as operações novas. Agora, Carla, a gente falou da facilidade de se usar uma CPR, né? De se fazer, buscar um recurso a partir desse mecanismo. Mas, juridicamente, qual é a orientação? Que risco pode ter? O que o produtor deve fazer se a gente está tendo mais casos de produtores recorrendo a esse mecanismo? Bem, as instituições financeiras, cada uma delas oferece um modelo de emissão desses títulos. Eles devem ser registrados e são utilizados de uma forma extremamente comum. Não é muito difícil, as instituições financeiras orientam, os fundos de investimento também têm as suas modelagens para a emissão da CPR. Então, o produtor rural ele tem acesso de uma forma extremamente acessível, simplificada a essa modalidade de financiamento e essa modalidade de garantia. Agora, Carla, dentro das CPRs tem, e talvez seja um pouco mais novidade, a CPR verde, não é? O que é? Como funciona? Bem, as CPRs verdes, elas têm como lastro ativos ambientais
que os produtores rurais eventualmente tenham em suas propriedades. Esses ativos ambientais, eles são adquiridos ou eles são estruturados a partir de um planejamento, de um projeto de reestruturação do seu negócio, seja reflorestamento, seja utilização de excesso de reservas técnicas. Então, esse lastro passa a ser não só a atividade, a produtividade daquele produtor rural, mas sim o projeto que foi desenvolvido com aquele ativo ambiental específico que está sob domínio do produtor rural. A CPR Verde é uma excelente alternativa, principalmente para quem já tem um desenvolvimento socioambiental evoluído em seu negócio. Ótimo, com isso abriu-se então a possibilidade de uso de CPR com a modalidade verde, né? E aí alguma orientação específica, aí precisa de um projeto muito bem elaborado para se conseguir a adoção da CPR verde nesse caso, né? Sim, sem dúvida, existem empresas, consultorias específicas que desenvolvem esses projetos, encontram ali ativos que podem ter valor no mercado e, a partir desses projetos que têm certificações específicas de reconhecimento nacional e internacional, disponibilizam os projetos no mercado. E, a partir deles, é que são emitidos esses certificados verdes, que são certificados que têm como lastro o investimento no socioambiental, né? No desenvolvimento socioambiental da sua área. Bom, a gente começou falando lá, né, Carla, que é um reflexo da situação no campo, né, do produtor necessitando mais se valer das CPRs para uma situação ou outra. Mas, de todo, o cenário que a gente tem é um cenário positivo com isso. Quando se tem esse mecanismo, se está usando, eu digo, qual é a situação que se tem hoje para empresas, produtores que precisaram usar a CPR, estão usando, agora a CPR Verde também. É um cenário de, não sei se posso usar esse termo, tranquilidade, é de preocupação. O que significa isso no cenário, esse aumento, então? É um cenário de grande preocupação, porque a despeito da gente estar percebendo um aumento da captação de CPRs para determinados instrumentos do mercado financeiro, por exemplo, como CRAs, por exemplo, como FIAGROS, são poucos os produtores que têm uma estrutura de capitais, uma estrutura de governança, contabilidade, balanços, que são aceitos por esses FIAGROS. Eles precisam ter uma valorização, um rating, que é uma nota de crédito, para serem aceitos. Isso alcança em torno de 15% a 20% no máximo do mercado de produção rural do Brasil. Os pequenos e médios produtores rurais, eles não têm acesso a FIAGROS e a CRAs. E eles estão sujeitos a operações de crédito no mercado comum, no mercado convencional, com bancos e instituições de primeira e segunda linha e que, nesse momento, estão com grande aversão ao risco. Então, ao contrário de determinados fundos de investimento que têm uma estrutura muito bem fundamentada, muito sofisticada para a aquisição desses CRAs, né, dessas CPRs, melhor dizendo, e para conseguir compartilhar esse crédito com os médios e grandes produtores rurais. A grande fatia dos produtores rurais hoje tem dificuldade de acesso ao crédito, mesmo com esse instrumento de emissão de uma CPR, por exemplo. Isso tem a ver com todo o cenário que o setor tem passado recentemente. Queda de produtividade, redução ao risco, à oferta de crédito, aversão ao risco dos produtores rurais e queda, obviamente, dos ativos. Hoje os grãos valem em torno de 60% a menos do que no início do ano passado. A arroba do boi está hoje 45%, em algumas regiões até menor do que tinha no ano passado, por exemplo, né, num curto espaço de tempo. Então, o produtor rural, a grande massa de produtores rurais no nosso país, que é formada de micro, pequenos e
pequenos para médios produtores estão com grande dificuldade. Eles, de fato, não estão enquadrados dentro dessa operação de Fiagros e CRAs. Que pena, né? A gente tem mecanismo que facilita, mas ao mesmo tempo uma situação que deixa tão vulnerável esse setor, né? A gente precisa conversar mais sobre isso. Mas por hoje, Carla, muito obrigado pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos para a gente. Uma ótima tarde, uma ótima noite para você. Igualmente, tudo de bom. Muito obrigada.